palavra de Deus no nosso coração. Louva Jesus pela vida do nosso pastor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Bom dia para você que está em casa nos acompanhando. Deus tem uma palavra fresca para o nosso coração. Estamos hoje, igreja, iniciando, inaugurando a transmissão ao vivo desse culto também, 10h30 da manhã. Então você que está nos nossos canais de streaming aí, Facebook, Instagram, YouTube, que Deus abençoe você, em nome de Jesus, que essa palavra fala aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Sem muitas delongas, irmãos, gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 31. O tema dessa mensagem desta manhã é Tomando a Minha Cruz. Qual que é o tema da mensagem? Tomando a minha cruz. Ainda há uma cruz para carregar. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou aí, diz amém. Você que está em casa, nos acompanhe, em nome de Jesus. Aleluia, podemos ler, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Parece que já projetaram aí, né, pastor Léo? Projetaram, você pode acompanhar também nas nossas telas. Diz assim: então, ele começou a ensinar-lhes, ele quem? Jesus, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Então, Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, algumas traduções diz, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se vergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Coloca a Bíblia na cadeira, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos e na casa do Senhor. Espírito Santo que já está neste lugar e com toda liberdade, continue neste lugar. Abençoe cada lar que está nos assistindo, cada vida que está nos assistindo também, assim como cada um de forma presencial aqui. Que o Senhor fale conosco, use esse pequeno filho e servo do Senhor, para que possa transmitir aquilo que o Senhor escolheu. Pai, que cada mente, cada coração esteja cativo à Tua palavra nesta manhã. E eu quero te pedir, Senhor, alinha nossa mente à mente de Cristo, alinha o nosso coração ao coração de Cristo, alinha, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos lábios, a revelação que vem do alto. Pinga um colírio nos nossos olhos, Senhor, e arranca toda a escama que nos insiste de ver e impedir de ver e enxergar como o Senhor vê e enxerga. Alinha as nossas mãos para, ó Pai, exercermos, ó Pai, o chamado e o talento qual o Senhor nos confiou com excelência. E alinha os nossos pés para andarmos no caminho que o Senhor já preparou para nós andarmos nele, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor e tomar o seu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, como tema dessa mensagem é Tomando a Minha Cruz. Irmãos, eu gosto demais de milagre. Quem gosta de milagre? Quem quer milagre? A gente está tendo aqui toda quinta-feira um propósito de mensagem com um propósito de vivendo o meu milagre. Então, a qualquer momento, você pode trazer e colocar aqui o seu pedido de oração, que nós vamos orar. Mas o milagre, ele é uma bênção. Eu gosto de milagre demais. Só que o milagre para nós, ele tem uma data específica de terminar.
Que data específica que é essa que vai terminar? Quando Jesus nos chamar. Tem muita gente vivendo e vivendo por milagre, em busca de milagre, mas esquecendo de viver por o Senhor Jesus e por Ele, que Ele é o fazedor de milagres, Ele é o que realiza milagres. Ele não é só Salvador, Ele é também Senhor. Então a gente tem que ter Ele como Senhor. Então por isso, a minha responsabilidade, e eu não quero, irmãos, e eu fiz uma oração com o Senhor Jesus, prego sobre todos os temas, não tem problema algum, mas eu fiz um compromisso com o Senhor, de que eu vou ministrar a verdade, nada além da verdade. Sabe por quê? Porque no dia que eu comparecer ao tribunal de Cristo, eu não vou ser responsável por Ele falar, eu te pedi para falar a minha verdade e você não pregou a minha verdade. Então às vezes tem algumas palavras que vai nos confrontar, tem algumas palavras que vai exigir algo de nós, mas essas palavras são necessárias. E hoje não é só uma palavra de confronto, mas também uma palavra de avivamento, de ensinamento, que você pode sair daqui com a vida transformada. E você que está em casa também, pode sair com a vida transformada nessa manhã, se você quiser. Nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, uma passagem que tem 3 evangelhos. Ela tem no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. E eu escolhi compartilhar com vocês aqui no Evangelho de Marcos. Mas se você prestar atenção, essa palavra, ela começa dizendo assim: então, ele começou a ensinar-lhe o que era necessário. Então, ele quem? Jesus começou a ensinar-lhes a todos os discípulos, toda a multidão que estava ali, a ensinar-lhes aquilo que era necessário. Aquilo que é necessário é aquilo que não é inevitável. Não tem como a gente não viver se a gente não seguir esses preceitos, não seguir essas direções, não seguir a verdade. Então aquilo que é necessário não tem como a gente não viver. Por exemplo, é necessário para a gente viver que a gente respire, sim ou não? Dá uma respirada aí, você que está aí, você que está em casa também, puxa lá do fundo aquele ar gostoso, vai. Se tirar isso da gente, a gente não vive. É necessário que a gente beba água, é necessário que a gente alimente de comida sólida, para a gente nutrir essa nossa carne. Mas também é necessário a gente comer da comida espiritual, que nutre o nosso espírito. Tem muita gente vivendo, tem muita gente sobrevivendo na verdade, mas tem muita gente que precisa de viver. A sobrevivência não é aquilo que Deus nos chamou para a gente conduzir a nossa vida. Deus nos chamou a gente para ser apenas sobrevivente, eu, você, a nossa família. Deus nos chamou para que a gente viva e viva em abundância. Assim é a palavra de Deus. Só que a gente tem que se apropriar da verdade, a gente tem que entender, aprender com essa palavra e colocar a palavra em prática. Então, Jesus fez muitos milagres, mas em todo tempo ele ensinava. Ele o que, igreja? Me ajuda a pregar. Ele o que? Ensinava. Só que existe uma coisa no ensino, eu acredito que talvez aqui tem alguém aqui, professor ou da área da educação, né, que está aqui conosco presencial, ou você que está em casa, que faz parte aí da educação de um modo geral. E o ensino, ele tem uma regra. O ensino ele tem quando começar e ele tem níveis para acontecer. Se a gente for pegar a nossa graduação, desde quando a gente é criança, até nós nos tornarmos um profissional no mercado de trabalho, ou até um pastor, um evangelista, um apóstolo, que também tem ensino para todas as áreas, nós precisamos seguir degrau por degrau. Uma criança começa na pré-escola, depois ela vai para o ensino fundamental 1, 2, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, lato sensu, assim sucessivamente. Mas, como que a gente coloca o nosso conhecimento em teste? Como que é atestado aquilo que a gente conheceu, aquilo que a gente aprendeu? A gente precisa de ser avaliado. A gente precisa de quê? De ser avaliado. E todos os professores, quando eles vão preparar uma prova, por que a gente faz uma prova? Para a gente subir de nível, sim ou não? Se a gente está no ensino, no primeiro ano do ensino fundamental,
a gente for passar para o segundo ano, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender o vocabulário, a gente vai aprender as consoantes, a gente vai aprender as vogais, vai aprender a ler e a escrever primeiro, para depois a gente ter um outro nível de ensinamento. E Deus respeita isso em nós, Deus respeita isso em cada um. Deus sabe o nível que cada um está, mas Ele também já projetou o nível aonde você pode chegar. Você que está em casa, Deus já projetou um nível aonde você pode chegar, e você precisa apropriar. Você que está aqui, você que está em casa, precisa apropriar dessa verdade, porque se você crer, Deus vai te levar aonde Ele já planejou para você chegar. Mas isso, oh aleluia, eu vi um glória a Deus, hein? Aleluia. Então, irmãos, a gente precisa entender isso, que as pessoas que vão preparar a prova para que a gente possa testar o nosso conhecimento, na verdade, ela está querendo extrair o melhor de nós, porque ela sabe aquilo que foi instruído, e ela quer ver a nossa capacidade de absorção, e aquilo que a gente entende, não só para a gente saber, mas principalmente para a gente colocar em prática. Falando da palavra de Deus, a Bíblia vai dizer, não seja apenas ouvintes da palavra, mas seja praticantes da palavra. E é assim que é na nossa escola. Na escola existem vários níveis de aprovação. Existem escolas, se a gente for pegar na escola no ensino público, a maioria das escolas, ela tem um nível de apresentação de 60% daquilo que você aprendeu para você subir de nível. Existem outras escolas aí do nível mais particular, que ela vai exigir 70%, 80%, existem escolas que existem até 90% de aproveitamento para você passar de ano, para você subir de nível. Mas a maneira da gente subir de nível é a maneira que a gente é testado, é a maneira que a gente enfrenta aquela prova, é a maneira que a gente prepara para aquela prova, para a gente sobressair naquela prova e ser aprovado, amém? Falando do cunho espiritual, eu quero compartilhar com vocês algo tão tremendo, que eu particularmente prefiro a crítica e o confronto do que o elogio. Porque o elogio pode te ensoberbecer. E a palavra diz que Deus rejeita os soberbos, mas Ele o quê? Mas Ele o quê, igreja? Mas Ele exalta os humildes. Ele rejeita o soberbo, mas Ele exalta os humildes. Então, a maneira mais fácil da gente ser testado, da gente entender que a gente tem um conhecimento, é no confronto, é na prova. Por isso que todo cristão sai melhor depois de uma provação. Todo cristão cresce depois de uma prova, de um confronto, de uma batalha, de uma guerra, porque o inimigo quer te destruir, mas você vai avançar, porque depois de cada prova, o seu nível de fé aumenta. Depois de cada provação, o seu nível de fé aumenta. Pode aplaudir o Senhor. O seu nível, o sarrafo começa a ficar mais alto. Porque o inimigo só tenta, mas quem vence somos nós, é a igreja do Senhor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então entenda uma coisa. Jesus então começa a ensinar. Ele começa a ensinar porque ele sabe que depois a gente vai passar por coisas difíceis. Na verdade ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vencerão o mundo em mim. Em outro momento, Jesus disse, me dá aí o teu fardo que é pesado, que eu vou substituir pelo meu fardo que é leve e suave. Entenda uma coisa, Deus te dá condições, Deus prepara situações para você viver, para que você seja aprovado, mas para que você também cresça, para que você voe em lugares mais altos. Para você, entenda uma coisa, para você voar em lugares mais altos, você vai ter que viver níveis de provação que você nunca imaginou, mas você também vai chegar a lugares altos que você nunca imaginou chegar. É assim que Deus trabalha. Pastor, mas Deus ama provar? Claro que não. Deus é amor, mas Ele também é justiça e fogo consumidor. Entenda algo. Quando ele começou a ensinar, e ele ensinou com um propósito. Qual que era o propósito? Ele começou a ensinar acerca do reino. Começou a ensinar acerca do que, irmãos? Acerca do reino de Deus. Ele falou assim, olha, está chegando o momento
em que eu vou passar por provação, eu vou passar por tribulação, eu serei humilhado, eu serei cuspido, eu serei negado, eu serei açoitado, eu serei interrompido, eu serei menosprezado, eu serei ridicularizado. Eu vou passar por essas coisas todas, mas eu vou morrer. Mas no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Imagina que no mundo, assim como estava lá os 12 discípulos, uma multidão. A gente sabe que uma multidão é acima de 4.000 pessoas. É contada acima de 4.000 pessoas uma multidão. Então tinha os 12 discípulos, uma multidão ouvindo Jesus naquele momento. E Pedro ouvindo aquilo, ele tem aquela conotação como muito da gente tem. Porque a gente que ama, a gente não quer ver o mal de ninguém, não é verdade? Se falar assim, olha, você que é casado, a sua esposa vai passar por uma prova, o seu marido vai passar por uma provação, os seus filhos vão passar por uma guerra, o que a gente vai fazer? A gente vai para o joelho, a gente vai para a oração, se assim for antecipado, não é verdade? Mas a gente não agrada muito quando a gente escuta. Você vai no médico, está repreendido, alguém vai no médico, não está sobre sua vida, nem sobre você que está em casa, tem ali um diagnóstico contrário, um diagnóstico de morte. A gente fica frustrado, a gente fica cabisbaixo, a gente fica desorientado. Por quê? Porque ninguém está esperando provação, ninguém quer viver uma provação, e porque a gente não tem a fé que a gente precisa ter. Muitas das vezes a gente é incrédulo, muitas das vezes. Então naquela situação Jesus não quer, e assim foi com Pedro. Pedro, achando que estava fazendo o bem, ele chama Jesus em particular, e ele fala com Jesus, você de maneira nenhuma vai passar por isso, você não pode viver essas coisas, você não pode ser martirizado, você não pode ser machucado, você não pode ser cuspido, você não pode morrer, eu não vou deixar acontecer isso com você, eu estou aqui para te proteger. E Jesus vira para Pedro, na frente de todo mundo, e fala, para trás de mim, Satanás. E eu fico imaginando, quantas vezes Deus não deve olhar para nós e falar, para trás de mim, Satanás. Não porque a gente está cheio de demônio, não, irmãos. Mas sabe por quê? Jesus, ele dá a resposta. Você pensa nas coisas dos homens, mas não pensa nas coisas do Senhor. Quantas vezes nós estamos tão empenhados, quantas vezes nós estamos tão comprometidos com as coisas desse mundo, mas não temos a responsabilidade com as coisas que são dos céus, com as coisas que são de Deus. E aí Jesus então começa o confronto. Entenda que Jesus repreendeu Pedro, falou, para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas deste mundo, mas não pensa nas coisas de Deus. E Jesus então, o que ele faz? Ele chama os 12 e chama também a multidão. Ele chama os 12, chama a multidão, e ele vai dizer assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Meu Deus, difícil demais. Quem falou para você que é fácil ser crente, mentiu para você. Quem falou para você que é fácil ser cristão, mentiu para você. Porque Jesus não fala, siga-me, pegue a tua cruz e depois negue-se a si mesmo. Tem um processo. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e depois siga-me. Agora, gente, é difícil demais negar nós mesmos, vamos ser sinceros. A gente é cheio de vontade, a gente é cheio de ideologia, a gente é cheio de ideia, a gente é cheio de nós mesmos, né? Tem gente que fala, eu me amo, não posso mais viver sem mim, né? Eu me amo tanto, que eu sou tanto o centro da atenção, que eu só olho para mim mesmo. Então olha quão difícil é negar a si mesmo. Quão difícil é negar e reconhecer que a gente está fazendo aquilo que é errado. O Espírito Santo está falando, mas reconhecer é diferente. O Espírito Santo não para de falar no nosso ouvido em nenhum momento, no nosso coração, na nossa alma em nenhum momento. Mas ouvir a voz, comprar a voz e obedecer aquilo que está falando, mas é difícil demais. Você quer ver uma realidade? Mas se mexer comigo eu desço do salto. Vai conhecer a velha criatura agora. Quem fala isso nunca transformou em nova. Continua sendo velha criatura. As coisas novas ainda não aconteceu na vida dela. Se vier falar comigo, vai tomar o troco.
Se pisar do meu calo, vai ver. Se mexer comigo, vocês não me conhecem. Negar a si mesmo é você dizer não às suas vontades, às suas paixões, e se colocar como servo de Cristo. Eu já disse para mim mesmo, que no dia em que eu aceitei Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu não tenho mais livre-arbítrio. Porque o meu arbítrio é essa palavra. O que direciona a minha vida não é mais minha vontade, não é mais os meus desejos, não são mais os meus sonhos, não são mais as minhas ideologias. O que permeia, direciona a minha vida, me dá destino e discernimento é essa palavra. Eu não tenho direito de contestar aquilo que Deus me chamou para ser. Agora presta atenção, que Jesus disse, eu vou passar por todas essas coisas. Tem todo um processo para passar. Jesus caminhou 9 quilômetros. De onde ele foi determinado e patenteado ali a crucificação dele até ele chegar no Gólgota. Então a primeira coisa é negar a si mesmo. Mas depois precisa carregar a sua cruz. E carregar a cruz é algo público. Carregar a cruz é algo público, gente, não é algo escondido. E no processo de carregar a cruz, muitas vezes, você vai ser xingado, você vai ser traído, você vai ser cuspido, você vai ser chicoteado, você vai ser amaldiçoado, porque faz parte do processo. Faz parte do processo da vida cristã sofrer por Jesus. Paulo chega um momento que ele se alegra. Eu sofri por Jesus. Eu consegui sofrer por Jesus. Porque isso é o auge da vida cristã. Isso é o auge da palavra de Deus. Negar a si mesmo é difícil demais. Negar a si mesmo quando você ouvir. Você está passando e você escuta do outro lado da parede alguém falar mal de você. Mas eu vou lá tirar satisfação, e agora? O que essa pessoa está achando? Está falando de mim? A gente fica naqueles negócios, quando a gente está, vem aquele sangue, vem aquela coisa, a gente fica assim. A gente fica naquele negócio, eu vou tirar, eu vou fazer justiça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tirar satisfação, quando na verdade você tem que oferecer a outra face. Quando na verdade você tem que andar mais uma milha. Quando na verdade você tem que abençoar aquele seu acusador. Mas eu tenho uma notícia boa para te falar. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Esse sentimento pode até vir, mas respira. Respira fundo e fala assim, Senhor, essa pessoa está me desejando mal, mas eu quero a felicidade dela. Pai, supre tudo aquilo que o Senhor tem que suprir na vida dela. Faça ela feliz ao ponto até dela esquecer de mim, Senhor. Abençoe ela tanto que ela não vai ter nem tempo de lembrar de mim. Abençoa, Senhor, abençoa ela, abençoa a família dela. Eu perdoo, ela está falando, Pai, assim como Jesus disse, aquelas pessoas chicotearam ele, aquelas pessoas colocaram aquelas garras de osso na ponta do chicote, rasgando ele, aquelas pessoas cuspiram nele, aquelas pessoas negaram ele, aquelas pessoas amaldiçoaram ele, aquelas pessoas pregaram ele numa cruz. Mas quando ele estava lá em cima da cruz, ele disse assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Agora eu quero fazer um paralelo. Eu gostaria de compartilhar uma frase com vocês, de Robert Murray McCheyne. Ele diz assim, a alma descobre isso em Jesus, e nada pode fazer a não ser escolhê-lo e deleitar-se nele, como um novo particular amor que diz, meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Mas uma vida de santidade requer carregar cruzes. Entenda isso. João Calvino diz assim, nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo. Você não pertence a você. Se você for verdadeiro cristão, porque existem falsos cristãos.
A própria Bíblia diz: eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Se ele está à procura de verdadeiro, é porque tem falso no meio do arraial. Tem gente que adora, tem gente que prega, tem gente que dança, tem gente que faz um tanto de ministério, mas está desejando o mal do outro, está desejando a morte do outro, está desejando que o outro caia, não quer ver o sucesso do outro, tem inveja. Não adianta a gente falar que não tem, porque tem. Mas em Malaquias diz uma coisa: não preocupa com essas pessoas, não preocupa com quem fala mal de você, não preocupa com quem quer te denegrir, não preocupa com quem quer a sua derrota, não preocupa com quem não quer ver você ter sucesso, não preocupa com essas pessoas, porque Malaquias 2, a Bíblia vai dizer assim, ó: ai daquele que cair nas mãos do Senhor. Ai daquele que cair nas mãos do Senhor. Coloca ele nas mãos de Deus, coloca a pessoa nas mãos do Senhor, ame ela, perdoe ela e deixa Deus te justificar. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Se você quiser a Bíblia fica à vontade, se for projetar também fica à vontade, senão você só pode ouvir. Está em Êxodo, capítulo 21, do versículo 2 ao 6. Olha só o que diz: se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano ele será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos pertencerão ao seu senhor, somente o homem sairá livre. Se porém o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-los à porta, ou à lateral da porta, furar a sua orelha direita, assim ele será seu escravo por toda a vida. Então vamos lá, vamos sintetizar essa realidade aqui. Imagina um senhor que compra um escravo. A Bíblia, ela vai ter 613 preceitos, 613 leis, 613, podemos chamar até de mandamentos, 613 direções para as pessoas viverem. Esse aqui, que eu acabei de ler em Êxodo, está entre esses 613. Não adianta o povo judeu viver 612 e deixar um de fora. Tem que viver todos para alcançar a vida eterna. Depois Moisés recebeu os 10 mandamentos. Depois Jesus sintetizou esses 10 mandamentos em 2. Entenda, tinha 613 preceitos, 10 mandamentos. Depois Jesus sintetizou em 2 mandamentos. Entenda uma coisa: os 613 cabe dentro dos 10, e os 10 cabe dentro dos 2, para você ver como que é a situação. Então, desse preceito aqui, o homem comprou um escravo, e esse escravo sabe que ele tem um tempo que ele tem que cumprir de escravidão, 7 anos. Imagina eu e você nessa condição. A gente sabe que tem 7 anos para servir. Chega no 6º ano, a gente está com euforia. Ai, Zaz, não agora, só falta um ano. Quando acabar esse ano, aí eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou empreender, eu vou fazer aquilo outro, aí eu vou juntar dinheiro, aí eu vou fazer isso, aí eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, porque agora eu vou ser livre. Mas não adianta ser livre com mente de escravo. Não adianta ter liberdade com mente de escravidão. Aquele homem ficou desesperado. Imagina, faltava um ano. Só que existe aqui algumas condições. Qual que é a condição? Se ele chegar solteiro, cumprir os 7 anos, ele permanecer solteiro, ele está livre. Se ele chegar casado, ele vai cumprir os 7 anos. Depois dos 7 anos, ele está livre com a esposa. Triste situação, porque se ele tiver filhos, os filhos vão ser escravos. Eles não podem levar os filhos, só pode sair do jeito que ele chegou, ele e a esposa. Pensa nisso, ele
e a esposa. Mas, se ele chegar solteiro, e o homem der ele uma mulher das suas escravas para ele casar, e ele casar e ter filhos, quando acabar os 7 anos, ele tem que ir embora sozinho, porque ele tem que deixar a esposa e deixar também os seus filhos. Meu Deus, dura situação, sim ou não? É muito difícil, não é? É complicado. Imagina essa situação desse homem. Então ele podia pensar assim: mas então é só 7 anos, eu vou ficar solteiro, que eu não tenho problema nenhum, que eu vou ser livre lá na frente. Mas, aqui continua: mas se o escravo querer ficar com o seu senhor e com a sua família, ele vai ter que dizer para o seu senhor e para todos os outros de forma pública que ele quer continuar sendo escravo, mas agora não tem tempo mais determinado, agora é para a vida toda, não só ele, mas como a família dele também. Olha que situação. Agora, no caso desse escravo aqui, ele quis continuar escravo, mas tem uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz assim: se porém o escravo declarar, eu amo o meu senhor. Eu amo quem? Eu amo quem? Eu amo quem? Eu amo o meu senhor, a minha esposa e os meus filhos. Entende? Eu amo primeiro o meu senhor. Eu amo primeiro o meu, depois a minha esposa e depois os meus. Então eu não quero mais ser livre. Mas ele não quer ser livre por causa da esposa, por causa dos filhos. Ele não quer ser livre por causa do seu senhor. Na Bíblia vai nos mostrar que tem muitos senhores bons. Por exemplo, Abraão. Abraão era um senhor tão bom que ele não tratava escravo como escravo. Ele pegou Eliezer como filho dele, sendo escravo. Transformou Eliezer em um filho, com direito à herança e tudo mais. Ele tratava todos os seus escravos como amigos e como membros da família. Agora eu quero fazer um paralelo aqui com o reino espiritual com o qual a gente vive com Jesus, porque todo Senhor é dono, supremo, governante de tudo aquilo que ele tem direito. O nosso Senhor Jesus é muito educado, porque Ele, como Senhor, nos comprou por um alto preço na cruz, derramou todo o teu sangue. Ele poderia nos obrigar a fazer as coisas, mas Ele disse: aquele que quer vir após mim, aquele que quer, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ele te dá o direito de escolha. Ele não te obriga, como Senhor Ele podia obrigar. Esse Senhor podia obrigar, não podia obrigar aquele escravo porque já estava na lei. Mas se aquele escravo falasse: eu amo meu senhor, minha esposa, minha filha, e eu não quero ser livre, eu tenho certeza, porque se fosse um senhor terrível, ele não queria ficar lá. Mas como era um senhor bom, ele falou assim: é melhor eu servir neste lugar do que ser devorado por esse mundo que está ao meu redor. Então eu prefiro ficar com meu senhor. Só que tinha uma condição: tinha que ser de forma pública. Ele tinha que ir perante um juiz, declarar perante o juiz e para toda a sociedade que ele estava abrindo mão do direito de liberdade dele para continuar servindo. E tinha que ser feita uma aliança. Tinha que ser feito o quê, irmãos? E que aliança que era essa? Um furo na orelha do lado direito. Por que que isso acontecia? Porque todo mundo tinha que saber e se tornar público que ele escolheu continuar sendo servo. E você sabe que isso deixa uma marca. Deixa o quê? E para que essa marca? Aonde quer que ele fosse, sabia que ele escolheu continuar sendo servo do que viver a sua liberdade profana. Trazendo para a nossa vida com Jesus, todos nós precisamos de ter uma marca de escolha
para servir ao Senhor. Que marca é essa? A marca que a gente tem que levar para o mundo, a marca que a gente escolheu ser do Senhor, a marca que a gente escolheu pertencer a Cristo, e aonde quer que a gente for, essa marca tem que ser demonstrada. Aonde quer que você for, a glória de Deus vai com você. Aonde quer que você chegar, há uma marca, há um selo, há um Espírito Santo, que aonde quer que você chegar, aonde você colocar as suas mãos, abençoado chega. Aonde você for, o reino chega. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai receber por herança, porque você tem a marca de Cristo Jesus. Porque você escolheu servir a Cristo do que ser devorado pelo inferno e por esse mundo que está roubando tantas almas. Porque é melhor ser servo de Cristo do que ter liberdade no mundo profano. Aonde quer que você for, você vai ter essa marca. Como Paulo diz em Gálatas capítulo 6, portanto ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. O cristão tem que ser marcado, e aonde quer que você for, essa marca tem que ser reconhecida. Esse pertence ao seu Senhor, esse pertence ao seu Senhor, e não é qualquer Senhor, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode aplaudir o Senhor. Então o que seria mais fácil eu falar? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ou, eu não quero ser mais livre, eu amo meu Senhor, a minha esposa e os meus filhos, quero te servir todo o tempo da minha vida. Ou, amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Que diferença que tem nesses três textos? Nenhuma, porque todos estão colocando o Senhor em primeiro lugar. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. Nenhuma fala de nós mesmos. Nenhum desses três fala do egocentrismo. Nenhuma desses três fala do meu eu. Muito pelo contrário, todas essas três falam dos outros. Fala de servir, fala de amar, fala de entrega. A vida cristã precisa de renúncia. Não existe vida cristã sem renúncia. Não existe. Engano você pensar nisso. Você tem que negar a si mesmo. E eu gosto muito que esse texto, ele tem nos três evangelhos, como eu disse, em Mateus, Marcos e Lucas. Em Lucas me chama muita atenção, porque em Lucas, além dele falar isso, ele fala assim, antes dele falar, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. No evangelho de Lucas ele fala assim, todos os dias, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Todos os dias a gente tem que negar a nós mesmos. Todos os dias a gente tem que negar essa carne. Todos os dias a gente tem que negar essa alma. Todos os dias a gente tem que negar essa nossa vontade e deixar que o Senhor governe sobre a nossa vida. É fácil? Não, mas é necessário. E eu quero falar para você uma verdade. Eu me comprometi sempre em falar a verdade. Isso aqui é uma condição. Jesus colocou uma condição. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. Isso quer dizer o quê? Se eu não cumprir essas três etapas, eu não vou herdar o reino dos céus. Não adianta falar, Senhor, mas eu preguei, eu fui no culto. Infelizmente, tem um tanto de cristão desviado dentro da igreja. Vem no culto, participa do louvor, escuta a palavra, mas não vive aquilo que está ouvindo. Está desviado. Tem pastor desviado. Tem líderes desviados. Tem um tanto de gente fazendo a própria vontade da sua carne. Não está em Cristo e não vai herdar o reino do céu.
Não tem diferença para ninguém. Você acha o quê? Tem gente que tem sonho de ser pastor, tem sonho de ser líder. Eu nunca quis ser pastor e líder, sabe por quê? Porque eu sei da responsabilidade. Em Hebreus vai dizer, em Hebreus capítulo 12, que o pastor é responsável pelo sangue das ovelhas. Isso é pesado demais. A Bíblia vai dizer que quem muito dá, também muito é cobrado. Olha, preste atenção naquilo que você deseja para você mesmo. Mas se você tiver um chamado, responda o chamado, porque Deus é contigo. Você pode ter certeza disso. Imagine que situação. Imagine que situação desastrosa. Você chegar no dia do tribunal de Cristo. E vai acontecer, irmãos. Não pense você que não vai acontecer, não. Ele vai te chamar pelo nome. Dura coisa vai ser ouvir: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Vai para o lago de enxofre, vai queimar para toda a eternidade. Vai viver lá com o diabão. Vai acontecer com muita gente. Dentro da igreja, inclusive. Vai ter muita surpresa no céu, escuta o que eu estou falando. Mas que alegria vai ser. Vinde bendito do meu Pai. Entra para o descanso eterno que eu preparei para você. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que Hudson Taylor escreveu. Uma vida fácil, que a si mesmo não se nega, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Meu Deus, é forte demais, tem até que repetir. Uma vida fácil, que a si mesmo não se nega, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Tem gente que chama o marido de cruz, não é não, viu? Cruz é você que não tolera seu marido. Tem gente que chama a esposa de cruz, não é não. Cruz é você que não ama sua mulher. A Madame Guyon escreveu o seguinte: é impossível amar a Deus sem amar a cruz. A cruz nos dá, Deus nos dá a cruz, e a cruz nos dá a Deus. Luciano Subirá, no seu livro De Todo o Coração, ele escreveu o seguinte: o fato é que Deus não exige necessariamente a entrega literal da nossa vida, e sim a disposição de perdê-la por amor a Ele. Se precisarmos morrer fisicamente, que morramos, mas que jamais deixemos de morrer para o nosso eu, para o nosso ego, para a nossa carne, para os nossos desejos desalinhados, para o nosso coração enganoso, e que todos vejam nossa caminhada de morte para nós mesmos. Meu Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Uma frase minha: um propósito legítimo nos leva a avançar, evoluir, conquistar e deixar um legado. E para fechar, John Bevere escreve assim: a mudança para a qual Deus nos estimula muitas vezes não é fácil, mas sempre lhe será boa e frutífera. Não preocupe, facilidade não vai ter, mas vai ser boa e vai ser frutífera. Eu queria chamar os irmãos do louvor, em nome de Jesus. Entenda, ainda existe uma cruz para se carregar. Jesus no Evangelho não nos tirou, não nos eliminou, não nos desligou da cruz. Não existe evangelho sem cruz, irmãos. Não existe evangelho sem renúncia. E não existe evangelho sem morte. Você precisa morrer para você mesmo. Nós precisamos, eu preciso morrer para mim mesmo. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Mas nós precisamos viver para Deus. Isso tudo está disponível para você. Você que está em casa, isso tudo está disponível para você. Você só precisa aproveitar dessa verdade. Você precisa apropriar dessa verdade. Você precisa tomar posse. Uma vida de santidade é uma vida de lugar secreto.
é uma vida de intimidade. A gente tem que ter coragem para tomar a nossa cruz. É necessário ter coragem. É necessário ter coragem para levar pedrada. É necessário ter coragem para ser cuspido. Mas uma coisa eu quero te falar, isso tudo vai passar. Porque Jesus disse, eu vou morrer, eu vou padecer, eu vou ser pregado numa cruz, a morte vai chegar, mas no terceiro dia, eu vou ressuscitar. E Paulo diz, Jesus ressuscitou e nos ressuscitou conjuntamente com Ele. Você não está só, entenda isso. Você não está abandonado. Jesus não vai tomar decisão para você. É você que precisa tomar uma decisão de carregar a tua cruz, de ser um homem e uma mulher de Deus melhor do que nós estamos sendo. Deus entregou tudo para nós. Deus não nos entregou pela metade. Ele nos entregou por inteiro. Ele se entregou por inteiro por nós. Precisa ser de todo o coração, senão não há justificativa. Precisa ser intencional, precisa ser sacrificial, precisa ser renunciado e precisa demonstrar as marcas de Cristo por onde quer que nós formos. Mas de uma coisa eu sei, se você fizer isso, você vai andar de glória em glória, você vai andar de vitória em vitória. A glória de Deus vai ir aonde você for. Aonde você for, Deus chega junto com você. Aonde você estender as mãos, a glória de Deus vai se manifestar. Aonde você colocar as mãos, abençoado vai ser. Aonde você colocar os pés, você vai herdar por herança. Mas é necessário negar a si mesmo. É necessário buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Deixa o louvor entrar no teu coração, deixa o louvor penetrar você, e deixa o Espírito Santo trabalhar em você agora, em nome de Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se esforçou. Chance, eu vou
Glória a Deus. Eu gostaria de falar com você algo. Que a nossa vida tem que ser pública. Nós precisamos demonstrar para o mundo que existe uma marca em nós. E essa marca é a presença de Deus. Eu gostaria de convidar você que precisa melhorar essa marca, ter essa marca, ser esse homem, essa mulher de Deus, que deseja isso. Eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, que eu quero orar com você e por você. Se você quer mais de Deus, se você quer ser essa pessoa cheia da glória de Deus, por onde quer que você for, sai do seu lugar, vem aqui, vem até o altar do Senhor. Eu quero orar por você. E você que está em casa também, se você está sentado, deitado, levante do seu lugar, porque nós precisamos ter uma atitude, e a atitude que define aquilo que Deus vai fazer em nós, através de nós. Então eu te convido, sai do seu lugar, vamos orar junto. Você quer mais de Deus? Vem cá até o altar do Senhor. Você que está em casa, se coloque de pé, se manifeste em nome de Jesus. Nós queremos orar. Aleluia. A nossa vida não é fácil, mas ela é maravilhosa, porque nós decidimos servir a Jesus. Você tem a marca de Cristo em você, e essa marca precisa ser manifestada. Feche seus olhos. Gostaria que você colocasse uma das suas mãos no seu coração e a outra na cabeça, que eu quero orar por você e com você. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós somos tão gratos ao Senhor. Pai, eu sei que o Senhor não nos chamou para sermos mais um. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença onde quer que nós formos. Por isso, ó Pai, eu clamo ao Senhor agora, que o Senhor nos alcance aqui no templo, alcance cada um que está em casa, cada família representada, e que a glória do Senhor, a bênção do Senhor esteja nos invadindo agora, nos renovando. Faça das nossas vestes mais alva do que a neve. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, e nos coloca no centro da Tua vontade. Que nós sejamos luz para este mundo e sal para essa terra, e que nós venhamos referendar o nome do Senhor por onde quer que nós formos. Eu abençoo a cada um com toda sorte de bênçãos consideradas e já liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que essas bênçãos o alcancem, e aonde você for, a glória de Deus vai com você. Aonde você chegar, a bênção de Deus chega com você. Aonde você colocar as suas mãos, abençoado seja. E aonde você colocar as plantas do seu pé, você receba por herança. Eu profetizo sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, santo é o nome do Senhor. Tudo que passou, Oh, glória. tudo que ficou. Toda a igreja com os olhos fechados, em nome de Jesus. Para a gente herdar a vida eterna, nós precisamos negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir Jesus. Isso precisa ser feito publicamente. Nós precisamos confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Eu gostaria de te dar uma oportunidade de decidir por Jesus hoje. Você que está aqui no templo, você que está na sua casa, eu gostaria de te dar uma oportunidade. Se você nunca fez uma oração convidando Jesus para ser seu Senhor e seu Salvador, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos onde você está, que eu quero orar por você e com você. Você que está em casa também, se você decide por Jesus, escreve aí: eu quero Jesus como Senhor e Salvador. Escreve aí, em nome de Jesus, que nós queremos orar por você e com você também. Se tem alguém aqui que precisa entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos onde você está, que eu quero orar por você e com você. Ou mesmo você que um dia andou nos caminhos do Senhor, por algum motivo se desviou dos caminhos do Senhor e precisa renovar a sua aliança, precisa reconciliar com Cristo. Erga uma das suas mãos onde você está. Eu quero orar por você e com você. E você que está em casa também, se está assistindo agora, foi tocado por essa palavra,
deseja renovar sua aliança com Cristo, voltar para o Senhor, escreve aí: eu decido por Cristo, eu quero Cristo, eu volto para Cristo, que nós queremos orar, em nome de Jesus. Aleluia. Se não tem ninguém, que o Senhor te conceda uma nova oportunidade de você servir a Cristo. Amém? Você foi abençoado? Se tiver alguém aí em casa que falou backstage, me dá um sinal para que eu possa orar para alguém que está em casa, por favor. Se tem alguém que aceitou Jesus em casa, amém, glória a Deus, que o Senhor te dê uma nova oportunidade, em nome do Senhor. Você foi abençoado, amém? Glória a Deus. Se você foi abençoado em casa, coloca aí um glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Nós já vamos finalizar esse culto. Nós temos ali no stand Mover, a Emily está lá no stand Mover com os ingressos para o Converge, que vai acontecer dia 27, dia 28 de agosto, aqui na IBTA. Apenas R$25. Você pode procurar lá e adquirir o seu passaporte, em nome de Jesus, sua pulseira, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo quanto o Senhor fez por nós nessa manhã. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deu a permissão de podermos, ó Pai, escolher servir ao Senhor. Mas o Senhor é aquele Deus poderoso